Esses dias eu tava pensando que desconstrução de gênero ou papéis de gênero não tão engessados já existiam quando eu era criança. Claro que o debate lá era outro, mas o meu argumento não é que agora é que existem programas para crianças que fogem dos estereótipos de gênero. Já existia. O que é diferente é a maneira como a gente olha para esses programas, esses projetos, o estigma que a gente coloca neles ou não. Infância, quais eram os desenhos e os programas que tu assistia? Eu deixo essa pergunta, comenta aí embaixo. É claro que a gente tinha vários programas bem problemáticos e com padrões de gênero bem estabelecidos, lugar de menina, lugar de menino, programa de menina, programa de menino. Óbvio, até porque a gente tá falando de 20, 30 anos atrás ou mais. E é claro que esses papéis de gênero, eles eram muito mais fixos naquele momento. Mas sim, já existiam programas que tiravam isso um pouco do lugar. O que mudou foi a maneira como a gente olhava para esses programas e como a gente olha hoje. Hoje é muito mais fácil para Dora Aventureira ser um programa para meninas e para meninos do que foi há anos e anos atrás. Não tô dizendo que o jogo tá ganho, não tô dizendo que as coisas estão perfeitas, mas hoje a gente tem uma maneira diferente de olhar para esses programas com muito menos estigma. Mas para eu não ficar entrando em muitos conceitos complexos aqui e tudo mais, vou listar 4 programas que eu assistia quando eu era criança e que agora eu me dou conta que eles já tiravam o lugar aí desses padrões de gênero, davam uma desmanchada com isso e aproximavam o que se entende por ser de menina e ser de menino. Não sei pra onde que eu tô olhando, eu fico olhando pra mim, mas eu tinha que olhar ali. Vou tentar. Tem um programa que eu assistia com os meus irmãos, passava no SBT e que representava todas as meninas que eram um pouco mais levadas, porque o estereótipo de gênero feminino, ele vai deduzir o quê? Que as meninas são meigas, delicadas, amorosas, que as meninas se comportam. E a Punk, a levada da breca, que passava no SBT e que foi lançado em 1984, mas no Brasil passava nos anos 90. E a Punk era uma menina que ela era órfã, enfim, eu não lembro direito, ela não tinha pais. Ela era super travessa, tinha uma casa na árvore, um cachorrão enorme e tudo mais. Então era uma menina que escapava um pouco dos padrões de gênero estabelecidos para aquele momento. Ditadura feminista sendo colocada nos nossos cérebros. Mais ou menos na mesma época, eu também assistia com os meus irmãos e a minha irmã mais velha, que é 5 anos mais velha que eu, ela gostava muito desse programa, inclusive ela brincava de ser essa personagem de um programa que passava na TV Manchete, que era a Patrine. A Patrine era uma heroína, que era desses programas aí, Jiraiya, Jaspion e etc. Tinha a Patrine e ela era uma menina que era uma super heroína e tal, lutava contra o mal, contra os bandidos, ela tinha uma capa, sou Patrine, e era muito legal e era tipo assim, destemida total. Então era um baita de um incentivo também pra gente também se enxergar numa super heroína e ser capaz e possível. E aí, avançando um pouco mais no tempo, e eu tô trazendo esses exemplos porque eram programas que eu assistia com os meus irmãos, além da gente ver Castelo Rá-Tim-Bum, Caverna do Dragão, os programas da Xuxa, depois TV Globinho e tudo mais, mas tô trazendo esses exemplos aí. Daí tinha um desenho que eu assistia só com o meu irmão, porque a minha irmã já era mais velha, era adolescente, não gostava mais de ver desenho, e era um dos meus favoritos da infância. Passava na Nickelodeon, que era Rocket Power. Pra quem não se lembra ou não assistiu Rocket Power, era uma turma de amigos, crianças, né, eram umas crianças, que eles eram super esportistas e descolados, então eles praticavam tudo que era tipo de esporte que aparecia, e aí tinha 2 irmãos, eram 2 irmãos, era a Reg e o Otto, que eram os principaizinhos, assim, mas junto com os amigos deles do grupo que tinha o Sam e o Twister. E aí uma coisa bacana também de pensar nessas questões de gênero é que o Sam, que era amigo da turminha, ele era um menino super medroso, ele era meio nerd assim, mas ele era bem cagão. E isso é muito legal porque aí tu sai um pouco daquela coisa da bravura dos meninos e meninos corajosos e que vencem tudo na base da força e da porrada, e tu tem aí esse menino que foge um pouco desses estereótipos. E aí tu tem o Twister, que é um menino que ele sempre fica em segundo lugar. E isso é um exercício muito importante pra gente estimular pros nossos meninos, que não precisa vencer sempre. Acho que de uma maneira geral todo mundo é convidado a vencer e ser o primeiro lugar, mas pros meninos eu acho que isso é muito mais cruel, assim, de tu nunca poder perder, de nunca poder ser fraco, ser frágil. Então eu acho que tu tem aí no Sam, que é esse mais medroso, e no Twister, que é o que sempre fica no segundo lugar, porque ele é o melhor amigo do Otto e o Otto é o melhor em tudo. Então tu tem 2 exercícios importantes de masculinidade
oportunidade, que pode sim ter medo, que pode perder, que tá tudo bem, que tem outra chance, em outro momento vai aparecer uma oportunidade aí pra ser bom em alguma coisa. Isso é bem legal. E aí tu também tem a Reg, que é a personagem menina, que é a irmã do Otto, e que ela pratica todos os esportes junto com eles. E a Reg, com seus 12 anos, ela também produz uma revista, ela escreve uma revista, ela é super independente, então eu acho que é um exemplo muito legal que a gente teve nos anos 2000, que é quando passou esse desenho aqui no Brasil, de feminilidade aí fora dos padrões de gênero. E pra terminar, o último exemplo que eu trago é o exemplo de um desenho que eu assistia sozinha. Esse meu irmão acho que não gostava muito, mas eu assistia e me sentia muito corajosa e destemida, e foi um bom exemplo também. Não sei se deu muito certo, mas foi um bom exemplo. Que era Sakura Card Captors. Sakura. Passava no Cartoon Network e também um tempo passou na TV aberta. E eu assisti esse desenho quando eu tinha, sei lá, talvez uns 10 anos ou por aí. E apesar de ter essa traminha de romance, o garoto que gosta, era um desenho que fugia dos estereótipos de gênero e me passava essa coisa de coragem e autonomia feminina. É importante dizer também que tudo bem ter algum romance e essas coisas, mas na medida do que é adequado para aquela faixa etária, ou mesmo para ser coerente com os personagens que estão sendo mostrados ali, que no caso da Sakura eram crianças e adolescentes, e eu acho que tava tudo bem o nível de romance que mostrava. Então é isso, eu quero convidar vocês a examinarem aí os desenhos que vocês assistiam, as coisas que vocês gostavam quando eram crianças, e fazer esse exercício, de que maneira isso influenciou nos padrões de gênero que vocês reproduzem, que vocês seguem, seja esses bem determinados para garotas e garotos, homens e mulheres hoje, né, adultos, ou então para desconstruir esses papéis. Como que os desenhos e as coisas que vocês assistiam na infância ajudaram a construir a maneira como vocês representam o seu gênero hoje?